Fala, senhores. Então, beleza, Alex, para mais um vídeo aí. Então, agora, referenciando aí, é, fazendo referência, né? Ou referindo, né? Melhor dizendo, aí no início do vídeo, a Barolo, né? Barolo, que de novo aí veio fazendo um comentário, veio, não sei se eventualmente a meu respeito, dizendo ali, não, porque no final, a zaga de São Paulo, um ou outro zagueiro, se eventualmente tiver. Agora vou colocar lá da Coca-Cola aqui, fazer que nem o Cristiano Ronaldo. Fazendo ou não fazendo propaganda para a Coca. Não, mas então, o Barolo falou ali, não, mas eventualmente ali algum zagueiro até engana, quando eventualmente joga em grupo na zaga, né, um ou outro zagueiro específico, quando tá ali o Miranda específico, até o outro zagueiro consegue fazer alguma coisa. Agora, quando um ou outro zagueiro ali se torna o principal zagueiro e o Miranda está fora, no caso de São Paulo, esse zagueiro se torna, como ele acaba assumindo essa liderança da zaga, ou mesmo que ele não assuma a liderança da zaga, mas ele fica sem essa referência, vamos dizer, técnica, eventualmente daí ele se torna um zagueiro, entre aspas, menos bom, né? E dizer que, na verdade, se isso é alguma indireta para mim, esse comentário não faz sentido, porque, na verdade, eu tive atividades individuais e eu acho que eu não me enganei, eu acho que eu fiz atividades individuais bem, quando precisei, eventualmente, fazer coisas individuais, aliás, inclusive no canal, né? E em outras circunstâncias, sim, também tive atividades em grupo e também creio que pude executá-las bem, na medida do que eu conseguia fazer. Claro, eventualmente, seja no individual, seja no coletivo, cometendo um erro ou outro, então acho que esse argumento de Barolo não faz sentido ser aplicável à minha vida. Outro argumento de Rica Perrone, né? Sim, é um argumento que eu reconheço a utilidade do argumento, não sei se foi direto para mim, se eventualmente aplicado à minha vida, tem as suas restrições de esse raciocínio poder ser aplicado à minha vida, porque é o que acontece. Ele diz assim, pô, não, São Paulo eventualmente tem uma crise, então eventualmente vai ter que trocar, como se fosse precisa trocar o pneu com o bonde andando, né, com o carro andando. Não acho que isso seja sempre, primeiro que isso não é sempre necessário. No caso de São Paulo talvez seja, porque agora o campeonato já está aí, ele vai ter que fazer alguma coisa, porque o São Paulo está um pouco mal no campeonato. No futebol e em relação às situações de clubes dentro de torneios que eventualmente são extensos, de longa duração, ou mesmo até torneios curtos, né? Eventualmente tem que ter, entre aspas, um choque de gestão. Tudo bem, compreensível e até correto o argumento de Rica Perrone, mas, do outro lado, se a gente for aplicar as nossas vidas, depende, porque primeiro que não é necessário. Sempre você trocar o pneu com o bonde andando, se eventualmente é aplicado, pode não ter nada a ver comigo. Eu até acredito que esse comentário do Rica Perrone não tem nada a ver mesmo. Só vou dizer que usar isso como desculpa para falar da vida das pessoas, né? Aqui eu não estou discordando do Rica Perrone, estou apenas usando o argumento para fazer um raciocínio, não vou discordar dele. Usando o comentário dele para fazer um raciocínio sobre as nossas vidas e se isso é aplicável ou não. No caso do que o Rica Perrone falou, no futebol pode ser aplicável, em outras situações das nossas vidas pode ser aplicável, mas nem sempre é aplicável. Até porque, primeiro, nem sempre é necessário. A pessoa realmente, muitas vezes, pode parar em algum momento da sua vida para tomar algum tipo de decisão, né? Para tomar uma decisão específica, e não necessariamente ela precisa trocar os pneus do carro com o bonde andando. Ela pode trocar os pneus do carro com o carro parado, né? Acho que muitas vezes as pessoas fazem isso, não é uma coisa totalmente incomum, né? Até esse foi um argumento que eu estava vendo talvez um pouquinho mais diretamente contra mim, vai saber, né? O argumento no show, no especial de comédia do Sebastian Maniscalco, né? E o Sebastian Maniscalco falava que não, tem pessoas que são muito ricas, que podem eventualmente parar alguma coisa para poder se encontrar na vida, como se isso fosse uma ridicularização. Sim, tem pessoas que podem. Tem pessoas que podem fazer isso, talvez é melhor que elas façam, porque se elas não fizerem, elas podem se dar muito mal, né? Então, assim, não, mas as pessoas no final elas vão se encontrar. Só que ele brinca com uma análise física, né? A piada dele não faz sentido, claro, mas é uma piada. Fala, não, as pessoas eventualmente precisam se encontrar. O Sebastião Maniscalco falava dele mesmo. Ele falava, não, eu com meu pai era diferente, porque se eu dissesse que eu precisaria me encontrar, meu pai falaria, não, você precisa se encontrar, não, você está aqui comigo, como se fosse um critério físico, né? Não, a pessoa precisa encontrar mesmo. Às vezes ela foi tão confusa na sua própria vida, por culpa dos outros e por culpa de si mesma, que no final
realmente ela vai ter que parar para poder se encontrar. Aliás, se eventualmente for uma pessoa pobre, vai ter que fazer a mesma coisa. Ah, não, mas os pobres eventualmente não podem parar para se encontrar. Não, eventualmente tem gente que é pobre que é internada. Tá parando para poder se encontrar. Na verdade, acontece com pessoa pobre. Mesmo que eventualmente seja uma vaga social ou alguma coisa nesse sentido. Ó, falando aí, completando essa informação de Sebastião Maniscal, discordando de Sebastião Maniscal. No Rica Perrone eu não discordo nesse caso. Acho que sim, tem a questão do bonde andando, tem questão que não, você não precisa fazer com o bonde andando. Não há necessidade. E pior, situações em que se você fizesse com o bonde andando, talvez até atrapalharia. E quer saber, no meu caso específico, quando eu falo tudo isso da situação de 2014 que eu vivi, que não era necessária nenhuma intervenção maligna dos outros, e houve, eu fiz com o bonde andando, eu ia fazer com o bonde andando, só que não com a dificuldade lançada pelos outros. Mas eu ia continuar no ministério. Então o bonde estava andando, na verdade. Eu ia trocar os meus pneus com o bonde andando. Só que houve atrapalhos no meio do caminho. Eu ia trocar o pneu com o bonde andando, só que tinha fagulhas no meio do caminho. Havia espinhos no meio do caminho e às vezes até os pneus do meu carro acabaram. Como é que é? Vamos dizer, acabaram furando, né? Furou os pneus do meu carro e acabou atrapalhando. E aí é um grande problema. Aí que eu entro na discussão, o que eu quero entrar em relação ao tema de Rica Perrone. O que eu acho que ele está errado nesse caso, talvez não errado, ou incompleto, é que quando eventualmente você vai trocar, quando você vai trocar o pneu do carro, não é só a questão de verificar se o bonde está andando ou não, é verificar se você tem atrapalhos ou não. Né? É isso que você tem que analisar também. Porque eventualmente se esse atrapalho for muito pesado, você vai ficar muito sobrecarregado em uma determinada área, com peso, nesse caso, por dardos inflamados malignos lançados por outras pessoas, ao invés de resolver os seus próprios problemas. Mas é muito difícil de você manter objetividade. Porque você fala, não, esse argumento me machucou muito. Eventualmente, teria que focar, eventualmente, em outras questões. Mas ele não deu para focar em outras questões, porque ele tinha que focar as duas, né? E aí é muito complicado. Por isso que eu falo, às vezes é melhor realmente você, talvez, parar o carro para trocar o pneu. Ou trocar o pneu com o bonde andando sem espinhos na rua. Sem dificuldade nenhuma, paralela, só enfrentando focadamente aquilo que você precisa. Porque senão vai ficar uma coisa muito pesada. Você vai ter que inventar aqui os argumentos dos outros e ao mesmo tempo os seus problemas pessoais. Aí fica muito complicado, atrapalha. A pessoa pode dizer, mas se ela tem Deus, ela consegue, né? Mas aí que tá, nem todo mundo tá. Né? Nem todo mundo tá. No meu caso, eu acredito que seria mais fácil eu me manter em Deus, por exemplo, para resolver os meus problemas, se não tivesse dardos inflamados malignos externos. Então eu discordo dessa informação de Rica Perrone. Sim, pode ser que nós consigamos enfrentar até todos os problemas das nossas vidas que acabam sendo lançados nas nossas vidas. Mas quem que vai eventualmente manter santidade total para isso? Então é complicado. Agora, o meu propósito não era esse. O meu propósito era, sem problemas externos, conseguir resolver a minha maldade. E foi isso que eu me propus. A partir do momento que há fatores externos, eu não posso fazer nada. Nem que Deus permita. Porque daí atrapalha o meu propósito. Mas essa é a minha ideia. Né? Um complemento aí à Rica Perrone, nesse sentido de que, poxa, se você tiver atrapalho, vai ficar muito mais difícil. Se você... não, mas não. Pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Sem contar a questão da desnecessidade. Não precisava. Não precisava da maldade. O raciocínio dos caras é assim: se eventualmente a maldade foi lançada e impediu essa pessoa, é porque a maldade era necessária. Não era. Não era. A pessoa poderia se propositar e eventualmente tentar ir mudar de vida de alguma forma, pobre ou rica, classe média que seja, e pelo menos tentar e conseguir ou fracassar, sem a intervenção de dificuldades externas no que se refere a tentativa de resolução de problemas nas suas vidas. Valeu, por enquanto é isso aí. Deus é bom. Valeu. Sim, apenas dizendo que é possível você realmente conseguir encarar todos os problemas, vamos dizer, logo de uma vez. Mas quem terá fé para isso? A pessoa tem fé para isso? São lançadas dificuldades que a pessoa tem capacidade de suportar. Mas justamente, ela tem capacidade de suportar. Mas ela acredita que tem capacidade de suportar, e de qualquer forma essa maldade, mesmo que a pessoa consiga suportar, não vai atrapalhar ela, não resolver outros problemas, mesmo que ela consiga, no final atrapalhou, né? Alex, poderia ter conseguido. Independente, poderia ter conseguido, pode ter fracassado. Mas ele
mas ele foi atrapalhado. Eu poderia não ter fracassado, poderia ter obtido sucesso e teria atrapalhado do mesmo jeito. As dificuldades externas. Então, isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as dificuldades externas são inúteis, muitas vezes. Né? Como realmente foram no meu caso. Valeu! Deus é bom.